No dia 1º de dezembro, Santo Tomás de Aquino, continuando a comentar o Advento, ele vai falar da necessidade da encarnação para oferecer satisfação suficiente pelo pecado. Ele coloca que de duas maneiras pode-se dizer suficiente uma satisfação. A primeira de maneira perfeita, porque é condigna por certa adequação para compensar a culpa cometida, e assim a satisfação que um simples homem dera pelo pecado não poderia ser suficiente, porque toda a natureza humana estava corrompida pelo pecado. Nem o bem de uma pessoa, e mesmo de muitas, podia compensar com equivalência o dano de toda a natureza. Ademais, o pecado cometido contra Deus é de certo modo infinito, por conta da infinita majestade de Deus, que foi ofendido, pois a ofensa é tanto mais grave quanto maior é a dignidade do ofendido. Portanto, foi necessário uma satisfação condigna que o ato de satisfação tivesse eficácia infinita, como o é o ato daquele Deus e homem. A segunda, a satisfação do homem pode ser suficiente de maneira imperfeita, isto é, segundo a aceitação daquele que se contente com ela, ainda que não seja condigna, e deste modo a satisfação de um simples homem é suficiente, e posto que o imperfeito pressuponha algo perfeito que o sustente. Daí resulta que toda a satisfação dada por um simples homem recebe sua eficácia da satisfação de Cristo. Isso vai estar no tombo 3 da Suma Teológica, na primeira questão, dos artigos 2 em seguinte. O segundo ponto é que a encarnação oferece a clareza do perdão do pecado. Assim como o homem se dispõe à bem-aventurança pelas virtudes, do mesmo modo se afasta dela pelos pecados. O pecado, contrário à virtude, é um impedimento para a bem-aventurança, não só porque introduz uma desordem na alma, enquanto afasta da ordem para o fim devido, mas também porque ofende a Deus, do qual opera o prêmio da bem-aventurança. E ademais, tendo o homem tendo esse pleno conhecimento dessa ofensa, perde pelo pecado a esperança de aproximar-se de Deus, a qual é necessária para conseguir a bem-aventurança. Portanto, é necessário ao gênero humano, cheio de pecados, que se lhe dê algum remédio contra os pecados. Mas esse remédio pode dá-lo somente Deus, o qual não só pode mover a vontade do homem para o bem, para reintegrá-lo na ordem devida, senão que também pode perdoar a ofensa cometida contra ele, pois a ofensa só pode ser perdoada porque aquele contra quem se comete. Ademais, para o homem livrar-se de uma ofensa pesada, é necessário que esteja certo de sua remissão da ofensa pelo pecado e pela essa ofensa feita por Deus. Tendo uma certeza que Deus não pode obter se Deus não lhe certificar disso. Portanto, foi conveniente e útil ao gênero humano, para conseguir a bem-aventurança, que Deus se fizesse homem, para que deste modo conseguisse de Deus o perdão dos pecados e tivesse certeza desse perdão pelo homem Deus. E essa justificativa da encarnação, que oferece a plena certeza do perdão dos pecados, se encontra na Summa contra Gentiles, no capítulo 54.